Seja muito bem-vindo, eu sou Amanda Siqueira e você está no Quixotada, o seu programa de literatura. O programa de hoje é especial sobre a importância da leitura. Como é o objetivo do canal incentivar o hábito da leitura e divulgar obras principalmente literárias, talvez esse programa tivesse ter sido o primeiro do canal, mas eu não me atentei para isso na época, então estou trazendo agora num momento especial para nós que fazemos a equipe do Quixotada, já que ultrapassamos a barreira das 10 mil visualizações recentemente e as primeiras 1000 horas assistidas. Finalmente nós temos mais horas assistidas do que horas trabalhadas. Isso é algo para se comemorar. É claro que, de uma perspectiva do YouTube, dos grandes canais, isso é muito pouco, mas foi muito difícil chegar até aqui. E eu espero que daqui a alguns anos a gente chegue às 10 mil visualizações, às 1000 horas assistidas, em uma semana, talvez até em um dia. Mas até o momento foi muito difícil chegar até aqui, então eu quero com esse vídeo deixar um marco para o canal, para que eu possa lembrar disso daqui a alguns anos, quando eu for rico, famoso. Eu queria agradecer muito a vocês que estão sempre nos assistindo, indicando, compartilhando, vocês que estão se inscrevendo. Nós aumentamos também o número de inscritos recentemente. E eu gostaria também de pedir para quem não é inscrito ainda que se inscreva, para incentivar ainda mais esse trabalho. E com esse vídeo eu não queria trazer mais do mesmo, não apenas evidências anedóticas, que é o que a gente sempre encontra. É claro que se eu estou fazendo um canal sobre literatura é porque eu acho muito importante a leitura, a literatura, mas queria trazer pesquisas que comprovassem cientificamente a importância da leitura para o nosso cérebro. E é isso que eu vou trazer aqui. Eu vou deixar logo abaixo na descrição os links das pesquisas que eu acessei para fazer o vídeo. E vocês vão poder, inclusive, usar esses links para jogar na cara daquelas pessoas bem chatas que não têm o hábito da leitura e que ficam jogando piadinhas para quem gosta de ler, dizendo que ler muito enlouquece, que a leitura torna as pessoas antissociais ou distraídas. Então, peguem os links que estão aí na descrição e mostrem para esses chatos. O primeiro experimento que eu vou trazer para vocês foi conduzido por 4 pesquisadores da Universidade de Stanford, coordenados pelo Gregor Berns, com participação de Christina Blaine, Michael Petula e Brandon Pai. Eles publicaram esse estudo em dezembro de 2013 e o título da pesquisa é bem sugestivo: Os efeitos de um romance na continuidade cerebral a longo e curto prazo. E a metodologia foi a seguinte: eles escolheram um romance para ser lido por 21 participantes. O romance escolhido foi Pompeia, de Robert Harris. Esse romance trata dos últimos dias de Pompeia, que é um tema já bem comum em romances históricos. Talvez porque Pompeia seja uma cidade bem preservada da antiguidade, então fica fácil de saber a arquitetura da cidade, os costumes e tudo mais. Eles pegaram esses 21 voluntários e os deixaram 5 dias sem ler nada, fazendo ressonâncias magnéticas todos os dias pela manhã, após o sono. E então dividiram o romance Pompeia em 9 partes. Eles liam uma parte do romance durante a noite e aí faziam ressonância magnética durante o dia, após o descanso noturno. E quando terminaram a leitura do romance, passaram também mais 5 dias de quarentena, em que eles não liam nada, fazendo novamente ressonâncias magnéticas. E as descobertas foram bem interessantes. Eles perceberam um aumento significativo na conectividade cerebral durante a leitura do romance, e essa conectividade ficou ampliada no sistema somatosensório central depois da leitura. Houve também aumento da conectividade no lóbulo angular supramarginal esquerdo e no lóbulo temporal posterior direito, mas essas tiveram uma curta duração, enquanto que no córtex somatosensório bilateral essa mudança na conectividade foi mais extensiva. E eles perceberam que houve um pico dessa conectividade e das tempestades neurais justamente no momento do clímax do romance, que é quando o vulcão Vesúvio entra em erupção e a cidade vem a ser destruída. Então eles perceberam que a atividade neural teve um aumento significativo com essa leitura desse romance. E você pode chegar à conclusão seguinte: se você ler um romance por semana, o seu cérebro vai chegar
a ter essa conectividade também de forma constante e aumentar as sinapses. E nós sabemos que o quociente de inteligência ele não vem da quantidade de neurônios, mas sim da quantidade de sinapses. Quanto mais ligações os neurônios fazem entre si, maior é a inteligência. E o interessante também dessa pesquisa é que ela mostra que a leitura não atua apenas nas áreas de compreensão semântica e de pensamento, mas atua também nas áreas responsáveis pelas respostas musculares, respostas motores, e nas áreas responsáveis pelas emoções, especialmente a amígdala, o hipotálamo. Então, quando você pratica a leitura, você faz com que seu cérebro crie várias interligações entre partes diversas, e todas essas áreas atuam para que você de fato entre na leitura, ou seja, o seu corpo sente o que você lê e não apenas a sua mente. Sabe-se hoje que existe uma parte bem pequena no cérebro, no neocórtex, que é responsável pela imagética da palavra, ou seja, existe uma representação da palavra para que ela seja reconhecida quando você vê a imagem no papel ou numa tela. E essa parte ajuda inclusive na acurácia auditiva. Não que ela aumente a sua capacidade auditiva, não é isso. Mas você pode fazer o seguinte experimento. Escute uma música que você não conhece ainda e depois leia a letra dessa música e escute novamente. Você vai perceber que você ouve melhor essa música. Não porque o seu ouvido melhorou, mas porque a parte do seu cérebro que é responsável pelo reconhecimento dos sons vai atrás dessa partezinha que reconhece a imagem das palavras e junta tudo. E aí aumenta a sua capacidade de ouvir também. Se você não conseguir fazer isso com uma música em português, né, porque é uma língua que a gente tem o hábito já de ouvir há muito tempo, mas tente em outra língua que você não está muito habituado. Isso acontece muito comigo, principalmente no inglês. Quando eu leio uma letra de uma canção em inglês e ouço novamente a música, eu sou até capaz de cantar. Enquanto se eu ouvir sem fazer essa leitura prévia, eu não consigo nem entender o que o cantor está falando. Então, o cérebro ele atua unindo várias partes que, se você não souber ler, você não consegue ativar. Existem, inclusive, pesquisas que mostram que quando uma pessoa que não sabia ler aprende a leitura, a ressonância magnética acende muitas luzes no seu cérebro. É como se acionasse muitas partes que de outra forma estariam ali paralisadas. Pesquisas neurológicas mostram que o cérebro é um órgão bem plástico e que ele consegue acessar áreas que não eram especializadas em determinada atividade para processar essas atividades quando as áreas originais são danificadas de alguma forma. Mas de qualquer forma, com a leitura você consegue fazer com que essas áreas sejam mais acessadas e mais interligadas. O hipocampo e o lobo temporal medial também atuam ativamente durante a leitura, porque são essas áreas que remetem a lembranças que nós usamos para interpretar o que estamos lendo, porque toda leitura é na verdade uma releitura. Você, para fazer a interpretação de um texto novo, sempre lança mão de lembranças de textos anteriores que você leu ou de vivências na sua vida particular, de coisas que você tomou conhecimento, e tudo isso é acessado através do hipocampo e do lobo temporal medial. Então, a leitura faz com que você também reforce a memória, você consiga acessar de forma mais fácil as suas lembranças. E o córtex pré-frontal, essa coisinha que nos torna humanos, essa nossa alma, que diferencia o nosso cérebro do cérebro dos demais animais, ele atua muito fortemente quando você pensa no que leu. Quando você lembra de algum livro, você tenta rememorar alguns trechos e interpretá-los, depois da leitura, né, você usa muito o córtex pré-frontal para essas atividades. Então, o cérebro como um todo atua quando você lê, e o aumento da conectividade no cérebro que vocês viram anteriormente pode ser trabalhado para que seja constante. Basta para isso que você tome um livro de ficção literária, sempre que terminar um, começar outro, e você vai fazer com que o seu cérebro sempre continue tendo essas tempestades neuronais, ativando os setores da memória, do reconhecimento, da inteligência e da criatividade. Lembrando também que a leitura é como se fosse a caminhada da ginástica cerebral, né? É aquela atividade que
você consegue trabalhar todo o órgão, todo o cérebro, e que é bem mais barata do que outras atividades, né? Então, a leitura deveria ser difundida porque ela consegue fazer com que o seu cérebro trabalhe de forma conjunta, trabalhe de forma mais rápida, aumenta a saúde cerebral e, portanto, aumenta também a saúde corporal. Então, é uma atividade que todos nós devemos incentivar muito em nós mesmos e nas outras pessoas, inclusive para evoluirmos como sociedade, porque a leitura de ficção literária também aumenta a empatia. Essa foi a conclusão que chegaram os pesquisadores David Comer Kidd e Emanuel Castano. Eles também são pesquisadores em psicologia aplicada. Eles fizeram 2 experimentos. Um foi publicado em 2018. Esse experimento foi o seguinte: eles selecionaram pessoas e pediram a essas pessoas que lessem nomes de uma lista. É uma lista com 130 nomes, dos quais metade deles, 65, eram de escritores de vários gêneros. O que é isso? Para ficar mais fácil para vocês, né, já que essa divisão não é muito comum aqui no Brasil, a gente chama a literatura de ficção, né, a ficção literária, de alta literatura, às vezes, ou de boa literatura, e a demais como má literatura, né? Mas para os pesquisadores, né, para o mercado editorial internacional, principalmente da língua inglesa, existe a ficção literária, que é aquela literatura que chamamos de alta literatura, né, a literatura como arte, mais elaborada, e existe a ficção de gênero. Então existe a ficção de gênero, por exemplo, policial, ou chick lit, ou romance, ou thriller, de terror, ficção científica. Então eles dividiram esses 65 nomes de autores dentro desses gêneros, né? Alguns no gênero de ficção literária, né, como Thomas Pynchon, Philip Roth e outros também na ficção de gênero, como Gillian Flynn, que eu já falei aqui, né, sobre Dark Place, né, Lugares Escuros, o Stephen King, na parte de suspense ou terror, e assim sucessivamente. Então, através dessa identificação que os voluntários tiveram dos nomes dos autores na lista, eles dividiram os voluntários entre aqueles que gostavam de ficção literária, ou seja, a ficção mais complexa, e aqueles que gostavam da ficção de gênero. Então eles fizeram testes com esses voluntários para medir os seus quocientes emocionais e descobriram que aqueles que estavam familiarizados com a ficção literária, ou seja, aquela mais elaborada, tiveram notas superiores àqueles que estão acostumados apenas com a ficção de gênero. Esses mesmos pesquisadores tinham feito uma ampla pesquisa em 2013, que também tem sido publicada na revista Science, em que eles chegavam à conclusão de que pessoas que leem ficção literária são melhores em ler pessoas, ou seja, em ler emoções, sentimentos, se tornam mais empáticos e também pessoas mais sociáveis. Na ocasião, eles também tinham selecionado voluntários. Dessa vez, os voluntários não foram na universidade, e sim num sistema da Amazon de pessoas cadastradas. E nesse sistema eles escolheram pessoas entre 18 e 75 anos. Esses voluntários eram instados a ler alguns minutos de ficção literária, de ficção de gênero, de não ficção ou não ler nada. E após isso eles passavam por alguns testes. Foram 5 testes. Um desses testes era para interpretar em 36 fotografias de olhos o que essas fotografias estavam indicando sobre as emoções dos donos desses olhos. E eles descobriram que também nesses testes as pessoas que liam por alguns minutos ficção literária tinham resultados melhores do que as que tinham lido não ficção ou ficção de gênero ou que não tinham lido nada. E que o resultado das pessoas que tinham lido apenas ficção de gênero era, inclusive, com o mesmo número de erros das pessoas que não tinham lido nada. Então, a ficção literária ela ajuda muito a questão do desenvolvimento do quociente emocional, além do quociente de inteligência. Por quê? Porque a ficção literária ela deixa muito para a interpretação do leitor. Enquanto você pega um livro policial e ele vai explicando tudo, num livro de ficção literária, a explicação não é dada de forma pronta, muito pelo contrário, e também existem as contradições próprias do ser humano. Você lê uma peça de Shakespeare, por exemplo, e você vai ver o desenvolvimento dos personagens que poderiam ser bons de repente estão maus, ou eles têm dúvidas sobre seus objetivos, e tudo isso vai fazendo com que o leitor entre na pele desses personagens e tente saber qual seria a sua reação naquele momento,
Isso faz com que o seu cérebro trabalhe de forma a tentar entrar em outra vida, né? Entrar na pele do personagem e encarar as suas nuances, as suas alterações, os seus estados emocionais. E a ficção literária é a melhor forma de aumentar a empatia por esse mecanismo, né, em que você se põe no lugar do outro. Nenhuma outra forma de ficção ainda conseguiu ser tão imersiva quanto a ficção literária. Ou seja, por mais que falemos que a literatura não tem nenhum objetivo ou nenhuma utilidade, ela é muito importante e é parte essencial do que nos torna humanos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, de acionar notificações, de curtir, comentar e compartilhar, de fazer um boca a boca com seus amigos que gostam de leitura e também dos que não gostam, para que eles passem a gostar. E a gente se vê no próximo Quixotado, seu programa de literatura.